Saudações, internet! No vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de uma apresentação que eu e o Celso Fernandes Lima fizemos no último dia 19 de abril de 2017 para a matéria de História da Ciência, Técnica e Trabalho do professor Gildo Magalhães. A gente ficou responsável por discutir alguns temas relacionados a um capítulo do livro Do Escriba ao Sábio, os Detentores do Saber, da Antiguidade à Revolução Industrial. É um livro cuja primeira edição foi de 1998, edição que a gente leu é de 2007. Logo pelo título a gente já percebe que os autores vão tentar dar conta de um longo período de tempo, mas não se trata de uma obra puramente externalista de história das ciências, muito pelo contrário, pois os autores em cada capítulo vão se aprofundar em um certo período, em um certo povo, e eles vão tentar entender as estruturas sociais que possibilitaram o aflorar de certo conhecimento. Já vou explicar, vai ficar mais claro. São três autores, tá? O Yves Gingras, que é um professor e historiador e sociólogo da ciência. O mestrado dele é em física, mas o doutorado foi em história da ciência. Temos o Camille Limoudes e o Peter Keating. Todos eles são professores de história da ciência na Universidade de Quebec, no Canadá. Ok? Então, vamos lá. O capítulo 1 ele vai se deter sobre os escribas. E logo no comecinho, ele fala pra gente: a história das ciências só começa verdadeiramente com a escrita, a qual permite registrar o saber. Ora, a gente pode não concordar com essa premissa de que a história da ciência só começa com a escrita. Porém, ele pelo menos já deixa bem demarcado a sua definição. Ele já fala que é a partir da escrita que ele vai tratar. E esse saber, se registrar o saber que ele está falando, ele vai estar tentando dar conta de falar. Ele está levando em consideração a medicina, a astronomia e matemática. Esse é o saber que ele vai ver nos povos que ele está tratando nesse primeiro capítulo. E quais são eles? Ele vai tratar basicamente do Egito, usando como fonte os papiros, e da Mesopotâmia, ele vai usar como fonte os tabletes. E ele também já nos alerta que há muito mais material sobre esse assunto para o caso da Mesopotâmia do que do Egito, ok? Para quem se interessar sobre esses povos, sobre as primeiras escavações arqueológicas e a decifração dessas escritas antigas, assim como o hieróglifo, como o cuneiforme, eu indico esse livro que chama Deuses, Túmulos e Sábios, do C.W. Sheeran. Ele foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, por um ex-soldado, e ele tenta dar conta de todas essas primeiras escavações arqueológicas e trata um pouquinho da constituição da arqueologia enquanto disciplina, e ele vai tratar tanto do caso mesopotâmico, como do Egito, como da Grécia. Ele vai falar um pouquinho de Roma e também dos povos pré-colombianos. Ele vai tratar de como foi a decifração, quem estava envolvido. Então eu acho um livro bastante interessante, até que ele já está na 20ª, 300ª edição. Ele está sempre sendo editado. Eu gosto muito da narrativa dele. Eu indico para quem tem interesse pelo assunto, pelo campo de estudo, e também sempre indico para meus alunos do ensino básico, quando eu estava dando aula, agora não estou, mas eu sempre indico isso aqui. Então, seguindo o jogo. Um dos subtítulos do nosso capítulo é Civilização e Escrita. Esses dois termos juntos causam um certo ruído nos ouvidos dos historiadores de plantão, e arqueólogos também. Civilização e escrita lembra um pouquinho, parece um resquício daquelas ideias evolucionistas lá por exemplo, do Lewis Morgan, lá no século XIX, onde eles acreditavam e defendiam que a humanidade tinha um destino certo e cada comunidade evoluiria segundo alguns degrauzinhos. Então, primeiro nós temos a selvageria, depois nós passaríamos para a barbárie, depois para a civilização e depois para um estado de perfeição que eles não denominam. E a civilização seria marcada justamente por um alfabeto fonético e a escrita. Isso é um pouquinho forçar a barra, é um pouco determinista, simplista até. Já foi ostensivamente criticado ao longo do tempo. O autor, por se tratar de uma obra de síntese, essa que nós estamos tratando, o autor não vai se aprofundar nos debates. Então a pequena crítica que a gente pode fazer é que às vezes ele trata o processo de desenvolvimento e aparecimento da escrita um pouco de forma linear, parece que seguiu degrauzinhos até chegar na escrita. Por exemplo, ele vai falar que para você conseguir chegar na escrita, na possibilidade de invenção da escrita, você precisa primeiro da sedentarização dos povos, ou seja, eles deixarem de ser nômades e ficarem vagando, do domínio da agricultura
E aí, para o caso da Mesopotâmia e do Egito, ele chama atenção para a importância das técnicas de irrigação, que vão aumentar ali a produção de alimentos e também vai favorecer o aumento demográfico, né? Vai ter mais comida, então vai favorecer as pessoas a sobreviverem mais, a procriarem mais, então vai crescer a população. Tudo isso vai demandar uma centralização administrativa, favorecendo uma urbanização, e todos esses ingredientes ali preparados, e com tudo isso cumprido, é possível a invenção da escrita. É mais ou menos nesse caminho que o autor vai trabalhar. Ok? Mas é por se tratar de uma obra de síntese. Eu não acho que ele fez isso acreditando que todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. Bom, só os parâmetros históricos, antes da gente entrar nos dois povos. Na Mesopotâmia, o autor coloca o aparecimento da escrita, né? Quando eu falo autor, gente, entendam os autores, tá? A escrita na Mesopotâmia ele colocou por volta de 3.500. Já a organização e a própria, entre aspas, invenção, desenvolvimento, acho que seria mais interessante, da escrita cuneiforme, ele coloca no Império Sumério, ali em 2325 a.C. Mas quem vai difundir essa escrita, o cuneiforme, que nós já vamos tratar, será o Império Acadiano, 2300 a.C. Eles eram mais expansionistas, até mais belicosos, eu acredito. O Egito, para o caso do Egito, ele coloca no texto, nosso texto nos diz que a escrita apareceu de forma meio concomitante com a primeira dinastia, que, como vocês podem ver, o autor coloca aí por volta de 3100 a.C. Mas, eu já alerto, não é todo mundo que concorda com essa data, tá? Todas essas datas estão com sinal de tio, porque elas são por volta, não tem como a gente saber exatamente, com uma preciosidade exata. Então, o Cássio Araújo Duarte, ele defende que em 3250 a.C. já havia uma escrita fonética lá no Egito, ok? Ele falou isso em um curso que ele deu, em uma conversa pessoal, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Galera, esses dois povos aqui não são minha especialidade, mas eu tentei me inteirar e ler o máximo que eu podia para fazer esse seminário, ok? Eu geralmente mexo mais com os gregos. Mas vamos lá. Vamos primeiro para o caso da Mesopotâmia. Também, logo de início, lá na página 4, os autores já nos falam: a escrita é uma técnica essencial para a preservação e disseminação de saberes complexos. Concordo plenamente, 100%. A única crítica ou adendo que eu posso fazer aqui é perguntar para vocês: será que ela é a única forma de preservar e difundir o conhecimento? Então, até o fim da apresentação eu vou tentar convencer vocês que existem outras formas. No nosso texto, o autor não vai entrar em tantos detalhes quanto aos nomes específicos, nomes técnicos de cada um dos instrumentos que possibilitaram a invenção da escrita na Mesopotâmia. Então a gente foi atrás de um outro texto que vai se aprofundar especificamente disso e também dos debates acerca desse desenvolvimento aí. Nós fomos atrás de um texto do professor Marcelo Rede, que é um professor da Universidade de São Paulo, lá do Departamento de História. Ele é especialista em Mesopotâmia, então quem se interessa corre atrás dos textos dele e ele lê o cuneiforme. Então nesse texto aí, complexidade social, sistemas comunicativos e higiene da escrita cuneiforme, ele vai mostrar que na verdade não há um consenso. Nem todo mundo concorda sobre como a escrita apareceu, como o cuneiforme se formou. Há um debate sobre isso. Já mostro para vocês. Então, juntando essas informações, mais o que a gente tinha do texto, a gente pode se aprofundar um pouquinho na ideia dos nossos autores do texto. Então, os nossos autores colocam que o aparecimento dos tokens foram por volta do 7º milênio antes de Cristo, como eu coloquei aí. Todos esses objetos estão no Museu do Louvre, tá, gente? Conforme eu disse, aumentou a população, aumentou a quantidade de alimentos com as técnicas de irrigação, então se demandou a criação de um sistema de distribuição de alimentos, que foi encabeçado, no caso da Mesopotâmia, pelo palácio e pelo templo. Mas para você distribuir os alimentos para a população, que cada vez era maior, você precisa de um sistema contábil. Então eles desenvolveram certas, entre aspas, muitas aspas, ferramentas para auxiliar nessa contagem. Então, os tokens eram uma dessas ferramentas. Os tokens eles eram objetos de 1 a 3 centímetros, como vocês estão vendo aí a ordem de grandeza deles. Os mais antigos eles eram lisos. Conforme o tempo foi passando, eles foram ganhando incisões, furos. E qual é o grande lance deles? Eles representavam concomitantemente, simultaneamente, tanto a qualidade quanto a quantidade de um produto. O que significa isso? Que, por exemplo, se a gente pegar aquele ali que parece uma conchinha com incisões verticais,
ele poderia simbolizar, representar ao mesmo tempo 60 bois. Assim, do nada, 60 bois. Uma coisinha só representava 60 bois, a qualidade e a quantidade ali. Passou-se o tempo, por volta de 3700 a.C., eles inventaram um outro artifício para ajudar a guardar, organizar e evitar fraudes. A fraude não é invenção contemporânea. Que são essas esferas de argila, que são a nossa segunda figura aí. E a ordem de grandeza delas é de 5 a 10 centímetros. Que no texto do Gingras e dos outros autores não é mencionado o nome, mas o professor Rede foi atrás e colocou lá. Chama bulai. Essas esferas de argila, como que elas funcionavam? Eu pegava os tokens e colocava dentro das esferas de argila. Então, selava. E escrevia na superfície do meu bulai, dessa esfera de argila, a quantidade de tokens, os tokens que tinham ali dentro. E o selo do indivíduo a quem esses tokens pertenciam. Ok? Eu escrevia na superfície da bulai para não precisar quebrar ela toda hora e contar. Ok? Percebam já o grau de abstração que a gente ganhou nisso. A gente está representando um objeto 3D, que são os tokens, na superfície 2D do bulai. Mas ainda faltam alguns passinhos para chegar na escrita cuneiforme. Então, os autores vão lá e falam para a gente que foi necessária a criação de um sistema numérico, entre aspas, porque não era exatamente um sistema numérico, eles estavam mais pensando em quantidades do que em um sistema numérico como o nosso. E o que os autores vão nos dizer é que esse sistema era de base 60, então eles contavam praticamente de 60. O nosso é um sistema decimal. A gente vai chegar lá. E como que a matemática deles, como que ela se desenvolveu? É nos dito que ela era muito mais voltada para resolução e cálculos, para resolução de problemas do cotidiano, problemas práticos. Eles não chegaram a leis e generalizações. Então, cada problema para eles era um problema novo, era um problema que você tinha que resolver de uma forma praticamente singular. Mas eles tinham, por exemplo, o engenheiro da época, coloca entre aspas, que não era esse o nome dele, ele possuía 2 tabelas, 2 tabletão de argila. Em um tablete estaria o resultado de todos os cálculos, raízes, potências, uma cola geral, como se fosse um lápis de tabuada. No outro tablete tinha uma lista de procedimentos. Por exemplo, se você quer construir um canal, tire tanto e tanto de terra, multiplique tanto e tanto de terra. As medidas lá. Aí ele ia no tablete que tinha as multiplicações e resolvia o problema. Era mais ou menos assim que funcionava o sistema de numeração, a matemática deles. O autor ainda fala que eles desenvolveram, eles foram bastante longe, tanto no cálculo de superfície quanto de volume, né, na aritmética e na geometria. Mas ainda faltava um outro toque para chegar lá. Só para, se me permitir, um trocadilho. Então nós vamos ter que, para chegar na escrita cuneiforme, era necessário que aquelas primeiras representações de tokens, pessoas e lugares ganhassem complexidade, ganhassem um grau de abstração maior. Então, se a gente olhar ali no desenho, vamos pegar aquele primeiro dali, parece um patinho, parece uma ave. Olha só como ela foi ganhando complexidade e abstração conforme o tempo foi passando. Então, com o tempo, esses tokens, pessoas e lugares foram protótipos dos pictogramas, que são essas imagens mais abstraídas, onde você quase não consegue perceber o que é quando olha para ela de primeira. Ok? Com todos esses ingredientes, nós chegamos ali por volta do 3º milênio. Os pictogramas passaram a representar sons de palavra em sumério. A língua por trás do cuneiforme, galera, marquem aí de caneta amarela, é o sumério. Ok? E agora era possível a gente representar de forma separada a quantidade e a qualidade de alguma coisa. Por exemplo, se eu fosse escrever agora 60 bois, eu conseguiria escrever de forma separada 60 e bois. A mesma coisa se eu fosse escrever 60, sei lá, cevada. Eu ia conseguir fazer silas de cevada. Eu conseguia fazer isso. Pois bem, e quem era o escriba? O escriba, o texto nos fala, e outras fontes também concordam com isso, ele era um cargo de privilégio. Mas, para o caso da Mesopotâmia, a gente consegue encontrar nas fontes vestígios que nos aludem que o escriba, existiram escribas não tão abastados assim. Então eles trabalhavam ali na porta das cidades, redigindo contratos de comércio entre mercadores e tudo mais. Então existiam. No caso do Egito a gente vai ver que é um pouco diferente.
O aprendizado deles era todo baseado na memorização, ou seja, a gente não tem vestígio de escola para escribas. Então, provavelmente, o que a gente tem nos indica que eles eram ensinados no palácio ou no templo, ok? E era um aprendizado muito baseado na memorização. Então, na compilação de listas e listas e censos, que é o que aparece nos tabletes. Tabletes aparece um monte de listas para a gente, de produtos e tudo mais, mas também tem cartas de rei. Que era um resquício da forma como o cara aprendeu a escrever. O que a gente sabe do aprendizado desse escriba é que ele era, no começo, ele era basicão, depois de um tempo era ramificado, ele divergia em dois caminhos. Então, a parte dos escribas iam para os saberes técnicos, para redigir contratos de casamento, contratos de comércio, para trabalhar na contabilidade real, nos armazéns reais, para escrever cartas para o rei poder mandar para outros reis. Isso vai ser bastante interessante no período de Amarna, por exemplo. Nós vamos ter também o outro ramo que o escriba podia seguir, são as práticas literárias. E neles nós vamos ter, o escriba vai compilar hinos de louvor ao rei, de louvor religioso, de compilação de mitologias, de genealogias. Galera, eu estou usando o termo rei, mas vamos lembrar, esse é o termo que a gente está usando. Eles usavam outra palavra, ok? Não necessariamente é similar ao significado da palavra rei. Só para a gente poder caminhar. E uma coisa que eu achei interessante no texto é que ele fala que as mulheres também podiam ser escribas, pelo menos a partir do Código de Hammurabi, ali em 1800 a.C. E quem usava a escriba, como exemplo, temos essas profissões aí. Por exemplo, médicos, exorcistas, adivinhos, poetas, administradores, todos eles usavam a escrita. Controvérsias. Aqui eu chamo a atenção, e aqui foi do texto do Rede, que a gente chegou lá. A gente leu que a Denise Becerra, ela relaciona esses sistemas de registro e comunicação com o aparecimento da escrita. Ela, que é a linha que os autores, o Gingras, o Camille e o Peter Keating usam nesse texto que a gente leu. Essa é a linha que eles estão concordando e mandando bala. Mas não é um consenso. Nós temos que o Stephen Lieberman, ele diz que ainda que possa haver uma relação entre os tokens, os bulai e a escrita, essa relação não é direta. Não foi uma escadinha, um caminho unilinear. Entenderam? O último aí, o Herman, que tem esse sobrenome um pouco estranho, defende que os tokens e os bulai não possuem características da escrita, como a notação fonética e a sintaxe gramatical. Só para servir como exemplo, para a gente dar uma problematizada, para ver que não é um consenso, embora no livro pareça. Vamos para o Egito. Para o Egito, eu não sou especialista, também não é minha área de pesquisa, mas eu conheço quem trabalha na área. Então eu posso citar que de doutores, pós-doutores, nós temos o Cássio Araújo Duarte, que eu já citei, a Cíntia Alfieri Gama e o Antônio Brancaleon Júnior. No tempo que eu faço esse vídeo, a Carolina Velosa, a Érica e a Tamir estão fazendo o seu mestrado. E a Vitória Arroio está na iniciação científica. Mas todos eles desenvolvem pesquisas na área e tem texto que vocês podem caçar na internet aí. Então são pessoas que eu conheço o trabalho, tem muito mais gente, lógico, no Brasil, são todos brasileiros. Mas esses eu indico porque eu conheço o trabalho. Então, se vocês quiserem ir, então, tenho atestado da minha opinião, pelo menos. Ok? E vira e mexe, o Cássio, a Cintia e o Antônio dão cursos lá no Museu de Arqueologia e Etnologia, cursos gratuitos. Então, quem se interessa, curte a página do museu, vou deixar aí, curte o Labeca, vou deixar todos os links aí embaixo. E quando aparecer um curso é só se inscrever. E o Egito é um mundo fascinante, eu adoro. Então, no nosso texto, o autor colocou os hieróglifos por volta de 3100 a.C., tá? Para não entrar em polêmica, eu deixei. E os hieróglifos, eles não estavam ligados, o aparecimento deles, no texto não está, e até onde eu sei, eles não estão ligados a essa necessidade de contabilidade. Não foi o sistema contábil que fez com que os hieróglifos aparecessem. Os hieróglifos, eles estão muito mais ligados à esfera religiosa ou mágico-religiosa. A própria palavra hieróglifo é uma palavra de origem grega. Então, se a gente pegar a etimologia dela, significa escrita sagrada. Então, na própria etimologia da palavra já tem ali a sua ligação religiosa. Eu vou falar grosso modo, viu? Quem for especialista no Egito não me taque pedradas. Basicamente, ela vai aparecer nos templos e nas tumbas. E o suporte material dela é a pedra, a rocha. Ela é esculpida, geralmente. Pintadinha, tudo bem, mas é esculpida. Por exemplo, esse aí, é o capítulo 125, A Pesagem do Coração, Livro dos Mortos,
ou o livro para sair à luz do dia. Faltou uma... bom, é isso mesmo, livro para sair à luz do dia. Ressalto para vocês que às vezes falam livro dos mortos com maior frequência, mas segundo as palestras que eu já assisti, o pessoal especializado da área, seria mais interessante livro para sair à luz do dia, como tradução. Então aí nós temos uma imagem que está mostrando o ritual de pesagem do coração, que é para ver se o cara vai conseguir uma vida boa no pós-vida ou não. Então, as escritas hieróglifas estavam ali na tumba do sujeito para ajudá-lo a passar por toda a jornada no pós-vida, para alcançar, entre muitas aspas, o paraíso dele. Está ali para ajudar ele, porque tem várias passagens no pós-vida do Egito, principalmente depois da democratização do céu, entre aspas, aí, que ele vai ter que passar, ele tem que saber o nome de um monte de juiz, tem essa parte que ele tem que fazer a pesagem do coração, que o coração dele, aquele ali é o coração dele. Ele coloca na balança e do outro lado vai estar essa pena aí, que é a Ma'at, que é a verdade absoluta. Ou seja, se o indivíduo fez alguma coisa errada, violou algum dos entre aspas, mandamentos deles, lá tem um monte de coisas que o cara não pode fazer, o coração dele não vai mentir, o coração dele vai ficar pesado e vai fazer a balança pender. E aí ele vai ser condenado a ser comido, dilacerado e voltar à inexistência quando ele for jogado para esse outro bichinho aí que está aí do lado do cara aí. Esse que parece, tem partes de hipopótamo, tem partes de crocodilo, tem partes de outra coisa que eu não identifico, e ele vai sumir. Aqui vai uma curiosidade. Isso quando eu falei depois, quando eu terminei o seminário, que eu me lembrei, que os egípcios tinham uma visão de pós-vida um pouco mais otimista que, por exemplo, a visão judaico-cristã. Então, eles inventaram um certo artifício para o sujeito conseguir ir para o céu de qualquer jeito. Então, além de rabiscar lá, rabiscar, o pessoal vai tacar pedra, além de esculpir os hieróglifos nas paredes lá, com todos os receituários para ele conseguir decorar o nome de todos os juízes, chegar até aí, o que os egípcios inventaram? Eles enterravam junto com o morto um hieróglifo, um escaravelho com inscrições mágicas. Então, se o indivíduo está enterrado com aquele escaravelho, nesse momento, quando ele chegar no ritual da pesagem do coração, ele não vai colocar o coração dele na balança. Ele vai colocar o escaravelho lá, o mágico. E o escaravelho mágico, que era de lápis lazuli ou de outro material que eu me esqueci agora, ele automaticamente ia conseguir balançar, ia conseguir nivelar a balança. Então, colocando o escaravelho lá, ele passou, ele está com código, ele está hackeado. Ok? Então, os egípcios eles tinham uma visão um pouco mais otimista. Aí o cara ia pro, entre aspas, céu dele. Mas o Egito ele tinha outras escritas também, não era só o hieróglifo. Por volta de 2000 a.C., nós vamos ter o aparecimento do hierático, que era usado, grosso modo, pela nobreza, e ele vai aparecer na madeira ou no papiro, como suporte material. Já o demótico aparece por volta de 500 a.C., esse sim era muito mais usado pelos escribas lá que trabalhavam com a contabilidade dos armazéns reais, e ele era sobre o papiro. Atenção que a forma que a escrita vai ter vai ser muito influenciada pelo suporte na qual você vai escrever. Percebam que é muito mais fácil eu desenvolver uma escrita cursiva num material como papiro do que na rocha. Até dá para você pintar lá com tinta na rocha de uma forma cursiva. Mas na rocha, se você quiser que aquela inscrição sobreviva, é mais fácil você você esculpir ou fazer incisões com umas runas nórdicas, entendem? Já no papiro é mais fácil você fazer uma coisa mais cursiva. Você ganha até velocidade. Sobre o escriba no Egito, o que eu tenho para dizer para vocês? Que era um cargo muito mais elitizado, era um cargo de prestígio. Então, a maioria dos generais, dos oficiais do, entre aspas, Estado egípcio, já tinha exercido o cargo de escriba em algum momento da vida. Do escriba do armazém real, sei lá, do depósito de arma, depósito de cevada, ele já tinha sido escriba em algum momento. Era um instrumento tanto de gestão quanto religioso, ok? Então, do Egito, galera, é isso. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar. Sobre a tradição oral de sociedades tradicionais. Só para dar o contraponto de que não somente pela escrita dá para você guardar e difundir o conhecimento. Mas vou tentar convencer vocês aqui. Para isso eu trago o texto do Ampatebá, que é um historiador africano. Se eu não me engano, ele é argelino, mas ele estudou na França. E
Nesse texto que chama A Tradição Viva, esse texto ele está num compêndio organizado pela Unesco de História da África, tem na internet, totalmente gratuito, e é um compêndio enorme que vai tratar desde a história da África lá na pré-história, chamada pré-história, até a contemporaneidade. Em um desses volumes tem esse texto, esse artigo do Ampateba. Nesse texto, o Ampateba vai defender que é possível fazer história da África com base na tradição oral, guardada na oralidade deles lá. Por que ele diz isso? Porque há uma crença, antigamente era mais, hoje menos, de que só dá para você fazer história de um povo quando tem escrita. Então a história da África ia ficar relegada somente a períodos posteriores aos europeus pisarem lá e começarem a escrever. O que é um contrassenso. Às vezes aparecem algumas propostas curriculares, umas bizarrices dessa. Mas, como a Ampateba vai fazer aqui, eu vou tentar demonstrar, é que tem outra coisa. Principalmente nessas sociedades tradicionais e que não desenvolveram a escrita, a palavra tem um peso e uma importância muito grande. Então, ou seja, o Ampateba ele tratou, ele pesquisou a região subsaariana, a região ali do Mali, da África Ocidental, e o que ele percebeu é que naquela região várias comunidades tinham essa crença de que os deuses tinham passado o conhecimento para a humanidade, cochichando para ela. E a humanidade tinha como papel difundir esse conhecimento. Ou seja, pensem só, se você está mentindo, você está corrompendo a palavra que você recebeu. Então isso é um pecado, uma espécie de lepra moral para eles lá, que você pode também conseguir castigos tanto para você quanto para a comunidade inteirinha que você está. Então olha só o problema que você arranja. O que significa? Que todo africano não mente? Não, não necessariamente, não é bem assim. Mas existe um indivíduo naquelas comunidades que é proibido terminantemente de mentir. E o Ampateba diz pra gente que é o tradicionalista, que naquela região ali do Mali é o Doma ou Soma o nome. Esse tradicionalista, ele é o depositório da história, do conhecimento. Ele lembra, ele guarda, ele decora os eventos, as narrativas, o nome dos reis em guerra, todas aquelas narrativas mitológicas. É ele que guarda e transmite para frente. Mas só isso não é suficiente para a gente poder ter um argumento forte para falar que dá para usar como fonte. O que o Ampateba faz então? Então, durante uns 15 anos da vida dele, ele vai gravar e depois transcrever várias narrativas de tradicionalistas daquela região, mais abrangente possível que ele conseguiu. Depois ele vai passar comparando essas narrativas, principalmente as que se tratam, de um mesmo evento. E o que ele notou é que, mesmo quando um tradicionalista puxa a sardinha para um rei que mais gostava, as narrativas eram verossemelhantes, os eventos eram os mesmos, ele não alterava a natureza, ou por exemplo, o desenrolar, o desfecho de uma guerra. Mesmo que ele gostasse mais do rei que perdeu. A guerra foi perdida por ele, ele contava que foi perdida, mesmo que ele tivesse sido o rei mais justo, não sei o que, com todas as suas características e adjetivações possíveis. Com isso, o Ampateba defende que sim, é possível fazer história com base na fonte oral da África. Ok? Um outro ponto é as, entre aspas, profissões nessas comunidades, nesses povos tradicionais. Por exemplo, o tecelão, o artesão, o oleiro e o ferreiro. Todas essas profissões que eu falei, elas eram ensinadas na prática e pela oralidade. Não tinha um manualzinho do Senai sobre como o ferreiro deveria transformar o minério em ferro. Esse aí é só um modelinho que eu deixei na imagem de um forno. Ele é do século XIX, mas é um modelinho que sobreviveu por muito tempo. Qualquer dia eu faço um vídeo só sobre isso, que é um trabalho muito interessante que os ferreiros fazem É bem singular, porque a metalurgia na África, sobretudo nessa região, ela é muito ligada com a esfera religiosa também. Então, enquanto o cara está lá tentando transformar o minério bruto e separá-lo do metal que ele quer, no caso o ferro, por exemplo, ele vai entoando cantos, porque ele está realizando uma tarefa meio sobrenatural, meio mágica, porque ele vai estar transmutando uma matéria em outra. Entre aspas, ele vai estar, grosso modo é isso, ele está acelerando processos que a natureza já faria por si própria, na visão deles. Então ele está interferindo no ciclo natural, ele está mexendo com forças sobrenaturais. Enfim,
Esse é outro trabalho, um dia eu quero falar sobre isso ainda no vídeo. Só para a gente fechando aqui, que acredito eu que seja possível você produzir conhecimento, você armazenar, guardar, conservar conhecimento e difundir conhecimento por outras formas que não sejam somente pela escrita. A escrita tem vantagens, tem limitações, mas também existem outras formas. Essa aqui é só mais uma que eu trouxe para a gente fazer o contraponto, ok? Então, pessoal, é isso. Quem se interessar pelo assunto, fica aqui a dica. Eu vou deixar os links das instituições que eu citei tudo aqui embaixo. Quem gostar, curte o vídeo, compartilha o canal, marca o coleguinha. Quem ainda não fez esse seminário do professor Gildo, espero que ajude. E por hoje é só. Tchau.